boa noite, Pra falar a verdade, cara, é difícil fazer análise de futebol dessa forma, né? Eu tava perguntando pra minha noiva, eu mandei mensagem pra ela, falei, amor, como é que eu vou analisar? Que análise eu faço? Né? Que a gente fala? Eu queimei minha língua. Acho que tem nem 2 semanas que eu falei aqui que a arbitragem ela pode influenciar, mas dificilmente ela influencia, né? É muito raro ela influenciar no resultado do jogo. E hoje foi demais, né, cara? Foi tudo um escárnio, né? Eu tava comentando aqui em off com vocês, eu disse que eu ia dizer isso na live, né? Em 2008 eu torci muito pelo time do esporte. Para mim, o esporte era um time que era o time do Nordeste, né? Sempre torci muito pelos nossos, sempre, né? Norte e Nordeste, sempre pelos nossos. E quando Enilton faz o gol lá em São Paulo, gol que estava irregular, né? Ele não estava em posição legal. Eu tive certeza, cara, o esporte vai ser campeão. Que é um time que contra o Corinthians em São Paulo ganha um gol irregular, é para ser campeão. É para ser campeão. E fez 2-0 na ilha, foi campeão. Título esse que foi usurpado do Ceará em 1994, né? Oscar Roberto Godoy, que não marcou um pênalti claríssimo em Sérgio Alves. E a gente está mais do que acostumado, né, a fazer isso aqui no. Não é porque eu sou torcedor do Fortaleza, mas nós. Ano passado teve a questão do Conte pelo Bahia, né? No Conte, do pênalti. Então é difícil eu chegar aqui para você e dar uma análise, né? O que me entristece, Cláudio, a gente faz. Nós temos aqui 2 cearenses, um pernambucano, 2 aqui em off falando. A gente faz futebol do Nordeste para Nordeste. É claro que a gente não consegue falar de todo mundo, é difícil. Mas a gente tenta, né, o máximo possível, sempre abordar todo mundo. E me entristece porque o Wilton Pereira Carvalho, que é um árbitro fraco e sem moral, ele sempre foi. Ele ser premiado com a Copa do Mundo é surreal para mim, é absurdo. Tudo bem que ele pode não ter culpa na questão do impedimento, né? Mas a do pênalti nem ir olhar, nem dar a margem da dúvida, confiar cegamente no VAR, que a regra diz que não deve, né? A regra manda ele ir olhar. E me entristece ver que o senhor Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, junto com o senhor Flávio Gomes Barroca, 2 potiguares, 2 nordestinos, fazem o que fizeram hoje contra um time nordestino, porque hoje foi contra o Fortaleza, cara, hoje fosse o Sport, fosse o Bahia, fosse o Ceará, fosse o América de Natal, ia acontecer a mesma coisa. Porque do outro lado estava o Fluminense. Cara, todo mundo é roubado, né? Todo mundo é roubado. Daqui a pouco, daqui a 2 rodadas, vão dizer que vão inventar um pênalti de Fortaleza. Tá vendo? Reclama de arbitragem agora. Como se a gente não reclamasse, né? Como se eu não tivesse falado, por exemplo, do pênalti pro Inter, né? Como até aqui na pós da Copa do Nordeste eu falei que eu achava que tinha sido pênalti no jogo do esporte, contra o esporte. Mas, cara, a gente reclama porque é muito, muito, muito. Acontece demais com os times do Nordeste. Demais. É fora do comum. Isso não é difícil em dizer que é coincidência. Não é só com Fortaleza. Foi com o Bahia, foi com o Sport, foi contra o CSA. Em 2019 também, na Série A. Sempre. É chato. É chato. Desmotiva a gente estar fazendo futebol, desmotiva a gente estar acompanhando, desmotiva o torcedor, desmotiva todo mundo. E pra gente que é nordestino, cara, ter que viver com isso é muito chato. Porque toda vida a gente nunca consegue sonhar com nada mais. Nunca nada mais. Minhoca, a arbitragem brasileira é muito ruim, né? Não tem nem o que questionar. E, assim, tem muitos. São erros e mais erros em todos os jogos, todos os campeonatos. E óbvio que em algum momento, a Luca lembrou, em alguns momentos tem os times nordestinos beneficiados. Mas a sensação é que a proporção é muito pior pra gente, né? Pro lado de cá, né? A quantidade de erros. E assim, o pênalti hoje é de assim, pra mim é falta fora da área. O árbitro deu com convicção
e depois vem o VAR e muda toda a história, né? Então, boa noite, Cláudio, Luca, galera. A gente já começou a live ou é só aquela explanação geral? Só para Não, saber. vamos direto, agora vamos Já vamos direto, né? direto, beleza. Esse Então, desabafo assim, de Luca aí, eu acho que valeu já dá para para. falar. Já dá para falar. Eu já tinha falado, acho que umas 3 semanas atrás, não estou lembrado qual foi o jogo, que a arbitragem, acho que foi até mesmo no jogo do Fortaleza, né, na ida, o gol no lado do Romero, né, que lembrou muito o gol hoje marcado pelo Cano, e do Fortaleza, na 3 semanas, foi anulado e agora foi validado. Por que eu comentei isso há 3 semanas, mais ou menos, acho? Porque a arbitragem, ela sempre vai ser difícil para o futebol de hoje, entendeu? O futebol está muito rápido, tem coisa que é muito difícil. Hoje aconteceu lances complicados, assim, para você determinar, assim também como no primeiro jogo. Então, a arbitragem precisa estabelecer critérios que favoreça o que é o futebol em si, né? Porque sempre vai gerar essa margem, e aí a gente vai analisar sempre proporcionalmente certas coisas. Então, como o Luca mencionou, historicamente, o Nordeste, quando enfrenta clubes do Sudeste, geralmente a gente é mais prejudicado. E eu não diria só o Nordeste, não, eu diria assim, equipes sem grande peso comparado a Verdade. outras, que a gente pode até pegar uma equipe do Sudeste contra uma equipe do Sudeste, dependendo do peso de cada equipe, vai ter ali O América Mineiro da vida, por exemplo. Exatamente. América Mineiro contra Flamengo, enfim. Você pega ali uma equipe como, sei lá, enfim, uma equipe lá do Rio de Janeiro, uma equipe de São Paulo, vai lá, Bragantino contra Flamengo, contra Palmeiras, e talvez você vá ver um benefício. Então, a lei é um pouco essa. E é uma lei que às vezes é aplicada para a gente, no caso, os clubes maiores do Nordeste, contra equipes menores do Nordeste, entendeu? Então, é uma lógica, às vezes, que é mal administrada. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, antes de entrar no que aconteceu no jogo. A arbitragem, que eu também tinha falado semanas atrás, não é profissional. E por ser uma arbitragem não profissional, mesmo você tendo preparação para jogo, que aconteceu para esse duelo, você vai ver uma arbitragem que não tem um procedimento correto. Porque, vamos lá, e aí já entrando no que foi os 2 jogos. No primeiro jogo, tanto o lance do Romero como esse lance do Cano, no futuro, Cláudio, a gente vai ver esses lances sendo validados, como foi validado o gol do Fluminense, como não foi validado o gol do Romero no jogo de ida. Porque a partir... O lance do Cano é surreal, bicho. O Cano tá com uma cabeça na frente. Mas é porque ali na imagem, né, como é que fala? O golpe frame, de vista, né? Como é que fala? A questão da coisa desfocada ali, a questão do ângulo. Sim. Do ângulo, mas em todo caso, no futuro, a gente não vai usar essa coisa quase como se fosse uma régua medindo para saber se está impedido ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir disso no futuro, a gente vai ter um favorecimento pró-ataque. Então, se o gol acontecer, tem que ser um lance muito claro para que anule exatamente esse tipo de gol. Que para mim, no caso do Cano, era um lance muito difícil considerar o gol. No lance de 3 semanas atrás, não fizeram o mesmo critério com o gol do Romero. Então, para mim, já é algo que é aquela coisa. Se para e é bom lembrar, no gol do Romero, de 3 semanas atrás, pararam a imagem da maneira errada, quando a bola já saía do pé do Romarinho. Que aí, para mim, esse para mim foi um erro até mais grave do que aquela questão de milimétrica linha. E cada vez mais já foi comprovado, eu falei isso também há 3 semanas atrás, que essa questão do impedimento milimétrico, ela cada vez mostra que ela não te dá garantia, porque é milissegundos ali, um pouco mais, um pouco menos que dessa possibilidade. Aí eu vou entrar agora no lance da penalidade. Eu vi muita gente também é exagero, mas eu vi gente comentando que considerou pênalti na jogada. Eu, na hora que foi marcada a falta, eu falei, não, claro que foi fora, mas foi uma falta muito próxima à grande área. E aí eu vi alguns amigos parando, sabe aquela coisa de tipo assim, não, peraí, vamos ver onde é que ela toca no momento em que ele tá dentro da área. Então, assim, quase aquela coisa forçada de tipo assim, qual é o momento que a gente vê que tem um toque dentro da área? Sabe aquela coisa de fazer uma força para ver um toque dentro da área? E aí eu vi muita gente colocando que eu acho que o grande erro quando acontece isso, seja de um lado, seja do outro, como eu já vi também todos os Fortaleza pegar algumas imagens, pegar uma imagem parada.
O certo não é pegar uma imagem parada. O certo é pegar uma imagem em movimento. Ou seja, um GIF, um vídeo. Você não pode fazer, assimilar, e pela mesma transmissão que mostrou, e até o cara, para tentar justificar, para dizer para mim que, olha como foi pênalti, aí mostrou uma imagem parada. Uma imagem parada. Se eu tô com um braço, se eu tô com uma perna aqui, tem uma outra perna aqui, isso aqui tá tendo um toque ou não? Aqui, se você olhar aqui, ó, não tá tendo um toque. Mas se você tá vendo lateral, o cara pode achar que é um toque, que tá sendo suficiente para derrubar. Então, não é assim que se analisa uma penalidade como essa. E no lance, pelo que vi da imagem, me parece claramente que quando há o toque, não é o toque com o pé, é o toque com o joelho. Ele é muito próximo da linha, mas ele, para mim, é fora da área. Bem nítido para mim que é fora da área. Mas eu entendo gente que achar. Só que aí entra o outro porém, que eu acho que o Lucas já falou que outras vezes, eu também falei. O VAR, gente, é para lance objetivo, lance claro. Esse lance não é claro. Esse lance vai ser falado diversas vezes. E vai ter gente que vai ter convicção que não foi pênalti, vai ter gente que não convicção de que não foi. Eu acho que não foi pênalti, certo? Mas é um lance muito difícil, mas para mim na hora que tem o contato suficiente para derrubar, é fora da área. Você pode até ver um contato possivelmente na linha ali, entendeu? Mas na hora que dá o contato para derrubar, na minha avaliação, me parece bem fora, ali pelo menos uns 20 centímetros fora da área. Então, nesse contexto, é aí onde gera o grande problema da arbitragem. Porque na avaliação, para um lance desse, onde valia demais um contexto de uma penalidade dessa, do jogo que estava 2-0, teria que ter uma convicção muito grande de que foi realmente um pênalti. E aí eu acho que é um lance que não deveria nem o VAR se intrometer, já que o árbitro estava lá, ele percebeu na hora, né? E aí, enfim, a gente pode elencar para todos os lances que já aconteceram, né? Que, enfim, final de Copa do Nordeste que aconteceu esse ano, com muitas contestações. Na Série A não se fala. No jogo de 3 semanas atrás, entre Atlético Paranaense e Flamengo, que o Gabigol poderia ter sido expulso, que o Arrascaeta poderia ter expulso. A gente viu uma coisa bizarra acontecer, que é o STJD dar vazão à reclamação do Atlético Paranaense para possivelmente expulsar, né? Você punir o Gabigol hoje não jogar, ou o Arrascaeta, que aí, assim, não faz sentido, que foi um erro de fato e não de direito, né, obviamente. Então, assim, é uma situação onde a gente, todos nós que apreciamos futebol, a gente vai passar por isso. Então, é um grande problema que eu acho que do futebol brasileiro. A gente não tem a profissionalização e muito menos os critérios bem estabelecidos para que haja, obviamente, uma coisa clara, objetiva. Volto a falar, o VAR ele foi feito para esse tipo de situação. Lance interpretativo, que aí pode... Vamos lá, eu acho que é o máximo que eu consigo considerar para esse lance é um lance subjetivo, o VAR não deveria interferir. O lance não deveria ter interferência nenhuma da arbitragem, no caso do árbitro de vídeo. Então, e aí entra o outro ponto que o Lucas mencionou. O Wilton Pereira Sampaio, curiosamente, nos dois lances, ele não tem nem culpa, né? Porque, teoricamente, quem tem que avisar ele corretamente é o árbitro do VAR. Mas ele poderia ter falado assim, tá bem dentro mesmo, ele poderia ter, tá bem dentro mesmo, ele seguiu a lógica. E aí eu concordo muito com o Lucas, a gente está levando um dos piores hábitos para a Copa do Mundo, e isso era falado bem antes de acontecer essas coisas, até porque todo jogo o Wilton Pereira de Sampaio, ele consegue fazer coisa pior, né? No caso de hoje, eu acho que ele tem um pouco menos de culpa, o árbitro lá do VAR Potiguar foi bem pior, e aí eu acho que não é uma questão nem de discordando um pouco, discordando assim, né? Nem discordando. Eu entendo o que o Lucas fala, assim, sabe? Do árbitro do Nordeste não compreender que os clubes nordestinos historicamente são muito prejudicados. Ele deveria ter um cuidado maior, um apreço maior do que a decisão dele pode causar. E causa, na prática, claro, que todas as consequências depois, 8 milhões de reais aí envolvendo, né, que acabou indo para o Fluminense. Então, assim, é muito difícil a gente falar sobre isso. Porque, como disse o Lucas, a gente vai falar agora de um jogo que aconteceram coisas e tudo mais, mas queira ou não, o grande destaque do jogo fica sendo a arbitragem por conta disso, assim como também já aconteceu em tantos outros jogos no Brasil, que o Ferroviário ano passado, e aí eu estou pegando aqui só dos cearenses, como o Lucas falou, 94 o Ceará, ano passado o Ferroviário fez um gol de pênalti que a bola entrou e a arbitragem não deu, assim, na disputa de pênalti que foi grosseiro e tal. E hoje, né, no caso foi o Fortaleza. Então, acontece, né, o Fortaleza, na minha avaliação, foi prejudicado,
mas agora, pensando na Série A, não dá para ficar remoendo. Obviamente que o torcedor tá puto, jogadores, o próprio Marcelo Paz já fez vídeo também indignado, o Crispim também já nas redes sociais ficou muito irritado com a situação, mas o Fortaleza não pode mais pensar. A Copa do Brasil já era, não vai ter nenhuma decisão. Se quiser falar para o resto da vida que foi gafado, e eu acho que o Fortaleza foi prejudicado por esse jogo, pode falar. Mas o importante agora é focar na Série A, pensar no Corinthians, já que é o jogo mais importante agora da semana. Lucas, só para encerrar esse assunto, como o Minhoca falou, teve o pronunciamento aí do Marcelo Paz, né? A gente não vai resolver nada, não muda nada, mas eu acho importante o presidente do clube se posicionar. Não sei se você concorda com essa opinião. Eu acho que tem que fazer a crítica e pesar ali a mão na CBF, na comissão de arbitragem, porque se ficar calado, eu acho que é pior, né? Cara, eu acho que tá na hora de. Já falei algumas vezes, né? Enquanto os clubes não tomarem uma decisão forte, pesada, cobrarem mesmo um profissionalismo. Porque, cara, o Wilson Pereira de Sampaio, passou 2 dias em treinamento para esse jogo hoje. E ele errou o protocolo oficial de jogo. Por quê? Você só não vai olhar no VAR lance de impedimento. E olhe lá. Porque em alguns casos, como o caso de assim, é muito próximo, o VAR ele pode querer olhar a linha. E deve. Agora, no lance do pênalti, ele deveria ter olhado. O Everton Roberto Lopes fez a mesma coisa em favor do Fortaleza no Clássico. E foi errado. Na verdade, no caso do Everton Roberto Lopes, ele errou contra o Fortaleza, né? O lance do Fernando Sobral. Então, bicho, o cara passa 2 dias treinando, parado, o cara que vai para a Copa do Mundo, que é para ser o topo do futebol brasileiro, ele erra. Um protocolo base. O cara deu 8 minutos de acréscimo. Cara, a bola rolou com 51 minutos do segundo tempo. A bola rolou com 50 minutos do segundo tempo. A bola rolou. Por quê? Porque não teve bola. Porque foi bola ao chão. 1 minuto ali, outro ali. O Fluminense substituiu 3 vezes. E o cara não deu nem 10 segundos a mais. Ele deixou por aí vai. Ele deu 8 minutos para quê? 5, 7, 6 minutos foram de cera do Fluminense. Né? Eu acho engraçado, né? Que o Fluminense, que ganhou do Fortaleza no Brasileiro por 1-0, também com irregularidade, né? O gol do Moisés mal anulado, tava lá batendo palminha quando o Moisés decidiu não ir para cima quando o jogador do Fluminense tava deitado, né? Tava lesionado. Quero ver se alguém do Fluminense hoje, que naquele dia não falaram nada do Moisés, também não falaram nada do Romero 3 semanas atrás, quero ver quem do Fluminense vai pedir desculpas pelos erros de arbitragem. Luca, rapidinho. Teve um momento do jogo que eu achei muita cara de pau do Fluminense, né? Porque assim, o Romarinho ficou fingindo, concordo, certo? Um lance que foi no meio de campo. Mas a partir do momento que a bola estava com Fortaleza, independentemente se o jogador estava fazendo cera, certo? Você tem que devolver a bola. O Fluminense não devolveu em determinado momento. Então, se ele aplaudiu tanto o fair play do Moisés, né, achou muito bonito, aí foi um pouco de cara de pau, mesmo eu achando que o Romarinho, para mim, fez uma cera danada ali. E o Fluminense fez a mesma coisa aos 50 do segundo tempo. A bola era exatamente do Fortaleza. Devolve, fica irritado, mas não se aproveita disso, entendeu? Por mais que o outro jogador fez a cera, queira ou não, você ficou com a posse que teoricamente não era sua. Então, assim, é um pouco, assim, eu acho muito decepcionante isso, cara, sabe? Porque se valoriza muito situações como essa, mas na prática, a galera fecha os olhos, entendeu? Assim, então, eu entendo quando o cara fica irritado, quando aconteceu isso do Moisés, a torcida ficou puta com o Moisés e tudo mais. Mas, enfim, mas pode continuar, Luca, aí, pode falar. Ele estava certo. Cara, é muito triste, né? Passar por isso tudo. Acho que porque a gente vem para cá fazer o nosso trabalho, falar da análise do jogo. Eu tava ali comentando com a minha mãe, perguntou como é que foi. Eu falei, olha, foi. Como é que eu falei, olha, não tem como fazer. Quando o Fortaleza joga mal, a gente vem aqui e fala, o Fortaleza jogou mal, A, B, C, não tem problema. Nunca tive problema de falar que o Fortaleza joga mal. Nunca tive problema de dizer que aconteceu X ou Y. Tá aqui para fazer esse tipo de análise mesmo. Não só do Fortaleza, como domingo eu fiz a do Ceará, quando o Léo caiu. Tá aqui, a gente tá trabalhando, tá sendo pago para isso.
Agora é foda quando a gente tem que estar fazendo análise de arbitragem. O cara é para ser um organizador. A gente está no ponto que daqui a pouco vai valer mais a pena voltar para os anos 20, escolher um jogador do time para apitar, como se fazia nos anos 20, ao invés de ter um árbitro. Porque de que adianta, cara? De que adianta? O cara erra protocolo padrão. O VAR marca as coisas e passa por cima da decisão de campo, que não é para acontecer. Não tem. Cara, toda semana é isso, a gente tá aqui toda semana. Jogo de Série A, Série B, Copa do Brasil, foi Sul-Americana, foi Libertadores. Sempre quando tá envolvendo a arbitragem brasileira em alguma coisa, a gente tá aqui reclamando de alguma coisa. Tem 2 semanas, Minhoca, que o presidente da Conmebol tava metendo pau na arbitragem brasileira, em público, para todo mundo ver. Uhum. Ou seja, cara, nem na nossa própria confederação gosta dos nossos árbitros, na Confederação Sul-Americana. Então, cara, para finalizar esse capítulo, sei que tem muito torcedor de esporte que tá aí feliz da vida, né? Porque por causa da final da Copa do Nordeste estão se sentindo vingados, né? Eu acho triste, né? Para mim é triste. Que eu estaria aqui da mesma forma chateado se fosse com o Sport, fosse com o Fortaleza, como foi com o Fortaleza. Claro que o Fortaleza, por ser meu time, a gente sente mais, mas a gente também, cara, eu fico muito puto quando acontece um time do Nordeste, cara. Fico muito puto, como eu fiquei puto com o Bahia, como eu fiquei puto com o CSA. Fiquei puto quando aconteceu com o América de Natal uns anos atrás também, contra o próprio Fluminense, né? Apesar que o América na volta deu uma traulitada no Maracanã. Então, a gente continua fazendo o nosso trabalho, né? Continua fazendo o nosso trabalho, que é vir aqui e ter que analisar não só os times que a gente tem que analisar, mas terceiros, né? Que chegam para estragar tudo e manipular a nossa análise.